Gênesis CNTLH Nova Tradução na linguagem de hoje. Quem vos fala, Mestre Dinho Teólogo. O canal com vídeos sobre a Bíblia Sagrada online. Versículos de Gênesis 20 do livro de Gênesis da Bíblia. Abraão e Abimeleque. Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. 2 Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. 3 Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. 4 Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente. 5 Não foi ele que me disse: ela é minha irmã. E ela também não disse: ele é meu irmão. O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. 6 Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. 7 Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. 8 Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. 9 Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. 10 Perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? 11 Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus nesse lugar, irão matar-me por causa da minha mulher. 12 Além disso, na verdade ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. E veio a ser minha mulher. 13 Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade, em qualquer lugar aonde formos, diga que sou o seu irmão. 14 Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. 15 Disse Abimeleque: minha terra está diante de ti. Podes ficar onde quiseres. 16 A Sara ele disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata, para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. 17 A seguir Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. 18 Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Versículos de Gênesis 21 do livro de Gênesis da Bíblia. O nascimento de Isaque. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. 2 Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. 3 Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. 4 Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. 5 Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 6 E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. 7 E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo eu lhe dei um filho em sua velhice. Agar e Ismael mandados embora. 8 O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. 9 Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaque. 10 E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. 11 Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. 12 Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. 13 Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. 14 Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba.
15 Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. 16 E foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. 17 Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus, do céu, chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. 18 Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. 19 Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. 20 Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. 21 Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. O acordo em Berseba. 22 Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo o que fazes. 23 Agora, jura-me, diante de Deus, que não vais enganar-me, nem a mim nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro, com a mesma bondade com que te tratei. 24 Respondeu Abraão, eu juro. 25 Todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. 26 Mas Abimeleque lhe respondeu, não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada, e só fiquei sabendo disso hoje. 27 Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. 28 Abraão separou 7 ovelhas do rebanho. 29 Pelo que Abimeleque lhe perguntou, que significam estas 7 ovelhas que separaste das demais? 30 Ele respondeu, aceita estas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunha de que eu cavei esse poço. 31 Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. 32 Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. 33 Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. 34 E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Versículos de Gênesis 22 do livro de Gênesis da Bíblia. Abraão é provado. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. 2 Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. 3 Da manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. 4 No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. 5 Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. 6 Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo, e a faca. E, caminhando os dois juntos, 7 Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8 Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. 9 Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e, sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. 10 Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. 11 Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão. Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. 12 Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. 13 Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo, e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. 14 Abraão deu àquele lugar o nome de, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá.
15 Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão 16 e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que, por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, 17 Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos 18 Por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. 19 Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Os filhos de Naor 20 Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor, 21 Uz, o mais velho, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, 22 Quesed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel, 23 pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. 24 E sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos, Teba, Gaã, Tas e Maca. Versículos de Gênesis 23 do livro de Gênesis da Bíblia. A morte de Sara viveu 127 anos 2 e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. 3 Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. 4 Eu sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. 5 Responderam os hititas a Abraão, 6 Ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterra sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. 7 Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas. 8 E disse-lhes, já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultura entre vocês. 10 Efron, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. 11 Não, meu senhor. Ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna, que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. 12 Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra. 13 E disse a Efron, sendo ouvido por todos, ouça-me, por favor. Pagarei o preço do campo. Aceite-o, para que eu possa sepultar a minha mulher. 14 Efron respondeu a Abraão, 15 Ouça-me, meu senhor. Aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata, mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. 16 Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. 17 Assim o campo de Efron em Macpela, perto de Mamre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido 18º a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. 19 Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, que se encontra em Hebron, na terra de Canaã. 20 Assim o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para sepultura. Versículos de Gênesis 24 do livro de Gênesis da Bíblia. Isaque e Rebeca. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. 2 Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha, põe a mão debaixo da minha coxa. 3 E jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. 4 Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. 5 O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? 6 Cuidado. Disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. 7 O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho.
8 Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Mas não leve o meu filho de volta para lá. 9 Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. 10 O servo partiu, com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. 11 Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. 12 Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. 13 Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. 14 Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe. Também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. 15 Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. 16 A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. 17 O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água, do seu cântaro. 18 Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. 19 Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. 20 Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. 21 Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não currolado de êxito a sua missão. 22 Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. 23 E perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. 24 Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. 25 E acrescentou, temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. 26 Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor. 27 Dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. 28 A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. 29 Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem. 30 Pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos. 31 E disse, venha, bendito do Senhor. Por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. 32 Assim o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. 33 Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse, não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão, então falei. 34 E ele disse, sou servo de Abraão. 35 O Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. 36 Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. 37 E meu senhor fez-me jurar, dizendo, você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo. 38 Mas irá a família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. 39 Então perguntei a meu senhor, e se a mulher não quiser me acompanhar? 40 Ele respondeu, o Senhor, a quem tenho servido, enviará seu anjo com você e corará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. 41 Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento.
42 Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse, o Senhor, Deus, do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá-este tua missão de que fui incumbido. 43 Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser, por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, 44 E ela me responder, bebe. Também darei água aos teus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. 45 Antes de terminar de orar em meu coração, surgiu Rebeca, com o cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água, e eu lhe disse, por favor, dê-me de beber. 46 Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse, bebe. Também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. 47 Depois lhe perguntei, de quem você é filha? Ela me respondeu, de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços, 48 E curvei minha adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. 49 Agora, se quiser mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, digam-me. E, se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. 50 Labão e Betuel responderam, isso vendo o Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. 51 Aqui está Rebeca. Leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. 52 Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. 53 Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. 54 Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. A se levantarem na manhã seguinte, ele disse, deixe-me voltar ao meu senhor. 55 Mas o irmão e a mãe dela responderam, deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco. Então você poderá partir. 56 Mas ele disse, não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos, e voltarei ao meu senhor. 57 Então lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. 58 Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com esse homem? Sim, quero, respondeu ela. 59 Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. 60 E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares. E que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. 61 Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. 62 Isaque tinha voltado de Beer-lahai-roi, pois habitava no Negueb. 63 Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. 64 Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo 65 e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. 66 Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. 67 Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara. Fez dela sua mulher, e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Versículos de Gênesis 25 do livro de Gênesis da Bíblia. A morte de Abraão. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. 2 Ela lhe deu os seguintes filhos, Zirã, Joquissã, Medã, Midian, Esbaque e Suá. 3 Joquissã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letusitas e os Leumitas. 4 Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. 5 Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque. 6 Mas para os filhos de suas concubinas deu presentes. E, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. 7 Abraão viveu 165 anos. 8 Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. 9 Seus filhos,
Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Mori, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. 11 Depois da morte de Abraão, Deus abençoou o seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-lahai-roi. Os filhos de Ismael 12 Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. 13 São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibsão, 14 Misma, Dumá, Massá, 15 Haddad, Timá, Getur, Nafis e Quedemá. 16 Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. 17 Ismael viveu 137 anos. Morreu e foi reunido aos seus antepassados. 18 Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Havilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Jacob e Esaú 19 Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, 20º qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, também arameu. 21 Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. 22 Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. 23 Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. 24 Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. 25 O primeiro a sair era ruivo, e todo a seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. 26 Depois, saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. 27 Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. 28 Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. 29 Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, 30 e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. 31 Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. 32 Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? 33 Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. 34 Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Versículos de Gênesis 26 do livro de Gênesis da Bíblia. Isaque e Abimeleque não houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. 2 O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. 3 Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento a que fiz a seu pai, Abraão. 4 Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras. E por meio de sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. 5 Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. 6 Assim Isaque ficou em Gerar. 7 Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. 8 Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus,
estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. 9 Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse, na verdade ela é tua mulher. Por que me disseste que ela é a tua irmã? Isaque respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. 10 Então disse Abimeleque, tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. 11 Abimeleque advertiu todo o povo, quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. 12 Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. 13 O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. 14 Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. 15 Se taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. 16 Então Abimeleque pediu a Isaque, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. 17 Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. 18 Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. 19 Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. 20 Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. 21 Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. 22 Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Riobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. 23 Dali Isaque foi para Berseba. 24 Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. 25 Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. 26 Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque, de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. 27 Isaque lhes perguntou, por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? 28 Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso descemos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. 29 Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. 30 Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. 31 Na manhã seguinte os dois fizeram juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. 32 Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, achamos água. 33 Isaque deu-lhe o nome de Sebaê, por isso, até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. 34 Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elão, o Hitita. 35 Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca.